Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carolina. Bom dia. Bom, vamos falar sobre vários assuntos que foram tratados ontem num café da manhã do presidente Jair Bolsonaro com 11 jornalistas. Você, entre eles, Alexandre, só ressaltar para o nosso ouvinte, não houve gravação, né, Alexandre? Foi uma conversa, mas sem uma gravação. Um registro, né? Primeiro, eu queria uma impressão geral sua. O que você mais destaca, assim? Pois é, não houve gravação e eu vi aqui uma reportagem sobre que lá no Palácio estão exigindo deixar os telefones do lado de fora. Não foi o caso, né? Os 11 jornalistas entraram com o telefone, mas pediram para desligar, né? Foi uma conversa ótima. Eu acho que é uma primeira aproximação do presidente em relação aos jornalistas. Não, nós é que fomos convidados, nós é que somos os alvos dessa conversa, né? Não foi que alguém de nós tenha pedido entrevista com o presidente. Ele nos chamou para conversar, ofereceu um café da manhã, teve uma conversa de quase 2 horas. Foi uma conversa muito boa. Ele, de certa forma, se revelou mais ainda, né? Na hora as primeiras perguntas foram sobre as emoções da facada. Ele realmente, cada vez que lembra, ele hesita em falar, fica meio parado, parece que a palavra não consegue sair, né? Mas terminou o encontro. Imagine só, ele recebe um abraço de uma jornalista, da Mônica Guliano, né? E no abraço levanta a jornalista do chão e todo mundo para com isso, que maluquice é essa, né? Recém foi operado para tirar a bolsa, já estava fazendo lá um halterofilismo, né? A Mônica deve ter aí uns 60 quilos, né? Mas, enfim, rendeu muito bem informações, né? A gente ficou sabendo, por exemplo, que o seguro defeso daquela história da pesca, só 30% são realmente pescadores, 70% é falsificação, né? O Lei Rouanet vai baixar de 60 milhões, era o teto, para talvez menos de 5 milhões, e vai haver uma seleção melhor, né? Ele falou até em tirar pardais das BR, porque estão fazendo uma indústria da multa nas estradas federais, as concessionárias e tal. Comentou sobre facilidades que estão sendo abertas, como maior prazo para carteira de motorista, né? Maior prazo do registro de armas, que tem que eliminar a burocracia, o banho-maria para a embaixada em Israel, está conversando com os palestinos e árabes por causa das relações comerciais, né? Disse que se for para restaurar a democracia, ele conversa sim com o Maduro, afinal Trump conversou com o Kim, mas falou 2 vezes que os generais de Maduro estão envolvidos no narcotráfico, né? E que ia receber Guaidó no Palácio, como efetivamente recebeu, porque é o único interlocutor digno de respeito, de credibilidade da Venezuela, né? Quando eu perguntei a ele como é que ele está sentindo a revelação, o relato das investigações sobre o Adélio Bispo, e ele me disse que vai esperar o imposto de renda, que no imposto de renda alguém vai ter que revelar que está pagando, que está por trás, né? Disse que havia indícios de PCC, mas isso apenas indícios. Muito preocupado com minerais brasileiros como nióbio e o grafite para fazer o grafeno, né, que acha que estão levando. Disse que não sabe como chegou a presidente, falando de redes sociais,
do pouco que ele gastou, chegou a presidente, mas que tem um compromisso com todos aqueles que votaram nele, e o programa de governo é para atender aquilo que os eleitores dele queriam, né? Mas que se sente em prisão domiciliar sem tornozeleira. Inclusive no carnaval vai ficar em casa, a segurança está impondo muitos cuidados, né? Porque afinal foi vítima de atentado, e que ele gostaria de voltar aos rincões onde fez campanha para saber como é que o povo está sentindo. Falou em preservação de meio ambiente, mas não xiita. Enfim, estavam lá, ele levou o vice-presidente Mourão, os ministros General Heleno, General Floriano, que é o substituto do Bebiano, né? E afinal, eu perguntei sobre o filho César, o filho Carlos, né? Que depois do Bebiano, parece que o filho da crise Bebiano, o filho Carlos se recolheu, né, para a Câmara de Vereadores. Ele disse que conversou com os filhos e que, no caso do Carlos, vai haver uma certa filtragem aí das coisas da internet que se cruzem com as responsabilidades de presidente da República. Ele elogiou muito a qualidade técnica dos ministros, né? Disse que a escolha de Joyce Hasselmann para líder do governo foi sugestão de Rodrigo Maia, e disse que falou até da primeira-dama, dizendo que ela recebeu muitos convites para muitos pedidos de audiência com políticos, mas ela explicou a ele que não tem condições de conversar com os políticos, que ela quer fazer a obra dela na Igreja Batista e seguir por lá sem grandes ligações, influências no governo. Essa ponderação sobre a redução da idade mínima para mulheres especialmente, porque a interpretação que se teve depois foi que isso já enfraquece o texto que ainda nem chegou a ser instalado nas comissões na Câmara. Em que contexto ele falou que pode reavaliar ou que pode negociar essa idade mínima? Eu acho que foi um pouquinho... deram um certo exagero de importância. Ele falou assim, de passagem, dizendo que, olha, vamos discutir, tem coisas que, claro, a gente pode rever, como a idade mínima, como benefício continuado, né? Mas tudo coisa dependente, assunto dependente, mudança dependente de negociações, né? Agora, não vai entrar em negociação cargo público. Ele chegou a contar que um partido e lideranças exigiram ou quase fizeram sugestão de tomar lá da cá um ministério. Aí ele disse, olha, eu posso, tenho sim, é o Ministério da Fazenda, da Economia, eu posso tirar o Paulo Guedes e assumir o fulano de vocês. Aí as pessoas recuaram, né? Não quiseram a responsabilidade e o peso. Elogiou muito o Paulo Guedes, como eu disse, elogiou os ministros dele, mas essa questão de negociar no toma lá da cá está fora de propósito. Ele contou que conversou agora com 25 líderes no Palácio Alvorada. E só houve 2 ou 3 pedidos ou sugestões de cargos, né, que não foram atendidos. Então, aqui a nova linguagem é essa, é a linguagem das grandes questões nacionais, embora não sejam apenas as questões macro que estão preocupando o presidente, sim, até coisas menores que afetam a vida do brasileiro, como eu citei aqui, a questão dos pardais nas estradas e da burocracia em geral. Ele não mencionou banco de talentos, não, né, Alexandre? Como? Ele não mencionou aquele banco de talentos, não, né? Não, ninguém perguntou e ele também não falou sobre isso. Uhum. Né? É interessante que dele ter falado 2 vezes sobre os
generais do narcotráfico lá na Venezuela. Parece que ele queria salientar isso. Muito bem, tá? E os pontos principais desse encontro. Quanto tempo durou, Alexandre? Como? Quanto tempo durou? Olha, começou 10h30 em ponto, a gente chegou lá às 10 e terminou ao meio-dia. Então, foi 1h30 e ele não estava com vontade de sair. Né? Tirou fotografia, conversou com cada um, todo mundo queria foto com ele. Foi um encontro bem amistoso, né? Ao contrário do que a gente viu aí em debates durante a campanha eleitoral. Mas claro que o ambiente era outro, a situação era outra.